deixar de trazer o brinde. Mas que bom estarmos aqui nessa manhã. E nós vamos falar de um personagem que eu tenho certeza que as crianças já conhecem, que você também conhece, que é o famoso Zaqueu. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que Deus foi trazendo ao meu coração a respeito da história desse homem. E, ao mesmo tempo, ao longo dessa série, aquilo que nós temos ouvido desde o primeiro domingo do ano, com o pastor Nivaldo, depois o pastor Cláudio, depois a Nathalie, depois a Cláudia. E cada vez que eu sentava, Deus me dava uma ideia. Eu ia anotando, escrevendo. E eu espero poder transmitir isso para vocês. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Nós vamos ler o versículo 1 ao 10. Lucas 19, de verso 1 ao 10. Olha o que diz. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem, essa história, talvez se você não conhece, mas eu acredito que muitas pessoas, se já estão na igreja por um tempo, conhecem a história desse baixinho. Um baixinho que queria ver Jesus. Mas esse baixinho traz conceitos muito profundos para as nossas vidas hoje. Já falamos aqui, mas eu vou repetir. Os cobradores de impostos eram geralmente desprezados pelos judeus. Não apenas porque eles recolhiam impostos em nome de Roma. Você tem que lembrar que naquela época os judeus eram dominados pelo Império Romano. Então, havia essa antipatia, porque eles tinham que pagar impostos. Mas também porque eles aplicavam uma sobretaxa. E Roma permitia isso, para cobrir suas próprias despesas e obter lucro. Às vezes, que eu acredito que é o caso do Zaqueu, eles terceirizavam essa cobrança. Então, Zaqueu é dito aqui no texto que ele era chefe dos publicanos. Então, ele não somente era um publicano, mas tinha uma rede de publicanos abaixo dele. Então, ele comandava os publicanos. Devia ganhar bastante dinheiro. E a cidade de Jericó era uma cidade muito conhecida por seus pedágios, porque ela estava numa região onde ligava a Judéia com outras partes daquele mundo antigo, que era uma rota. Então, irmãos, pedágio não é coisa nova. Tinha pedágio naquela época nas estradas, tinha imposto sobre produtos, ser humano, né? Tudo igual. Mas essa região, a coleta de impostos, era uma profissão muito lucrativa. E aí eu fico pensando, Zaqueu era um homem baixinho, devia ser baixinho mesmo, né, irmãos? Porque senão não ia, se ele fosse na média, não ia falar que ele era baixinho. Então, ele devia ser bem baixinho. E eu fico pensando, aquele menino, se quando ele era criança, ele não sofreu bullying. Porque quando a pessoa tem alguma característica diferente, normalmente, né, sofre bullying. Eu não sei você, eu sofri bullying porque eu usava óculos. Na minha época, as crianças não iam no oftalmologista cedo, mas meu pai era médico, eu aprendi a ler muito cedo e eu comecei a ter dor de cabeça, e meu pai foi investigar, e eu, com 5 anos de idade, eu usava um fundo de garrafa. Então, isso me fez ter muito bullying na escola. Então, eu sei o que é bullying. Graças a Deus, nada grave, mas não é fácil, não. Mas eu fico pensando naquele menino baixinho, que todo mundo tirava sarro, mas devia ser um menino muito inteligente. Porque para cobrar imposto precisa ser bom de matemática.
vamos admitir que matemática não é a matéria mais adorada, certo? Quem se destaca em matemática é visto como inteligente. Então, eu fico pensando, aquele menino, talvez até ele se esforçasse mais por causa do deboche que tinha, né? Porque ele se destacava, ele era esperto, inteligente. E aí, meio sozinho, por suas habilidades e por sua ambição, como muitas vezes as nossas feridas acabam virando ambições, ele queria ser bem-sucedido. Ele queria falar assim, eu vou mostrar para esse povo que eu sou um baixinho, mas eu vou vencer. Nada contra os baixinhos. Eu também mexo com baixinho, mas é carinhoso, tá? Vocês sabem que eu gosto de baixinho, é só olhar meu esposo. Então, eu posso falar de baixinho porque eu gosto de baixinho. E gosto de barrigudo também. Brincadeira, amor. Meu Deus, você só pode falar no culto à noite. Tem coisa que a gente só fala no culto à noite, né, Cláudia? Eu já dei bobeira. Corta essa parte aí. Mas, olha só. Eu acredito também que Zaqueu era bom em línguas. Naquela época, era comum eles falarem 2 línguas, mas não escrever 2 línguas. E para você fazer as anotações de matemática, dos impostos, para prestar conta para Roma, no mínimo ele sabia grego, falar e escrever. Sabia o aramaico, que era a língua falada, e sabia o hebraico, porque ele era um menino judeu. Então, vocês imaginam que Zaqueu era um menino inteligente. Mas ele virou um cobrador de impostos, ficou muito rico, e daí ninguém gostava dele mesmo, né? Porque tiraram o sarro dele a vida inteira. Depois ele cresce na vida e fica rico, aí que perdeu os amigos mesmo, né? Não era muito aceito na sinagoga. Quando ele ia, talvez as pessoas olhavam ele torto, ninguém convidava ele para jantar, porque ninguém se sentava para comer com os publicanos. E ele devia ter poucos amigos. Essa eu imagino. Mas uma coisa nós sabemos sobre Zaqueu, ele estava curioso sobre Jesus. Ele provavelmente havia ouvido relatos sobre ele e queria saber mais. Zaqueu enfrentou um desafio por sua baixa estatura, porque quando Jesus começou a passar e cruzar a cidade, a multidão era muito grande, então ele não conseguia enxergar. O baixinho tem que ficar na frente, senão ele não enxerga. Então, muitas pessoas impediam ele de se aproximar de Jesus. Então, Zaqueu, que era um homem muito inteligente, bastante engenhoso, proativo, ele correu na frente da multidão, subiu numa figueira ou sicômoro. A figueira é uma árvore frondosa, mas os galhos dela são fortes e ela é baixa, é fácil de subir numa figueira. Ele subiu numa figueira e ficou esperando. Interessante que, como os outros personagens estudados nessa série, a Cláudia falou da mulher do fluxo de sangue, o pastor Cláudio falou do Nicodemos. Essas pessoas tiveram que vencer aquela famosa frase, o que vão pensar de mim? Ele teve que vencer essa frase. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Ele foi e subiu na árvore. Talvez ele foi tão longe que ninguém tenha visto ele subir, não sei. Mas ele estava tão sedento que ele buscou uma maneira de ver Jesus. Não importava o que as pessoas falassem dele. Aliás, falavam dele sempre. Falar dele já era normal. Se você ainda não percebeu, as pessoas falam. Não sei porque a gente ainda fica preocupado. Desde que o mundo é mundo, as pessoas vão falar, irmão, deixa que fale. Então, acho que Zaqueu já estava nessa parte, já deixa que fale. O problema é quando a gente valoriza mais essa fala das pessoas do que a fala de Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, veja bem, olhou para cima e disse o quê? Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Gente, como que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Você já se perguntou isso? Você pode falar, Jesus era Deus. Por ser Deus, seria o sobrenatural? Jesus pode ter falado o nome dele porque alguma pessoa falou, olha lá onde está Zaqueu. Pode ser que Jesus olhou e falou assim, alguém sabe o nome daquele homem em cima da figueira? Não sei. Mas é tão lindo isso, porque semana passada nós vimos que Jesus parou no meio da multidão e falou o quê? Alguém me tocou. E aquela mulher precisou se manifestar. E agora Jesus propositadamente. Sabe por que eu digo propositadamente? Porque eu fui atrás do significado de Zaqueu. Você sabe o que significa Zaqueu? O nome Zaqueu? Gente, vocês não vão acreditar. Zaqueu significa puro.
inocente, o que tem pureza. Meu Deus. Um cobrador de impostos, que Jesus faz questão de parar e fala, puro, desce da árvore. Será que as pessoas chamavam ele pelo nome? Ah, aquele baixinho lá. Ah, não vou nem chamar de Zaqueu, porque de Zaqueu ele não tem nada. Ele só rouba gente. Mas olha que interessante. Era o nome dele. Era o nome que os pais dele tinham dado para ele. Zac é um nome original hebraico, não é um nome grego. É um nome hebraico. Zac, puro, inocente. A visita não foi vista com bons olhos pelas pessoas. Começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava hospedado na casa de pecadores. Fico pensando quanto dessa murmuração tinha além do preconceito. Uma boa dose de inveja também. Inveja de Zaqueu. Só para variar. Tem muita gente que faz comentários irônicos e pejorativos de pessoas com dinheiro. E acha que está certo. E acha até que tem base bíblica. Mas no fundo é inveja. Então tem muita gente que falava mal dos publicanos, não por causa de um rigor religioso, também por inveja. Porque não tinha a grana que eles tinham. Assim eu penso. Tem gente que fala assim, para você é fácil, mas com o que eu ganho? Para ele é fácil, para aquele irmão é fácil. Para aquela pessoa tudo é fácil, tem dinheiro. Nada mais, comentários invejosos. Se eu tivesse as condições dele, eu faria. Mas então Jesus, diante de todas as casas que ele podia escolher, ele escolhe, com certeza, uma das casas mais bonitas da cidade. O que vocês acham que era a casa do Zaqueu? Para mim, era uma casa separada, meio distante, porque ele não tinha muitos amigos, mas uma casa linda, nos padrões da época. E aí a gente não sabe, olha, como eu gostaria de saber a conversa que eles tiveram. Mas a Bíblia não conta para a gente. Lucas não se atentou a isso. Lucas se atentou à mudança que aconteceu em Zaqueu. Mas eu acho que Jesus foi. A mulher de Zaqueu com as empregadas começaram a preparar comida. Foi um tempo, né, gente? A gente não prepara um almoço para Jesus, para os discípulos, para aquele bando todo de gente, em 15 minutos. Talvez Jesus passou o dia inteiro com Zaqueu, falando das maravilhas de Deus, e eles comentando. Eu sei que no final, lá no verso... Cadê? No verso 8, ele se levanta e faz um pronunciamento diante de todos. O dono da casa. Jesus, daqui para frente, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu imagino o silêncio. Se a mulher dele não estava na mesma unção, caiu dura. Não, brincadeira. Só viu que a salvação foi para a casa inteira, gente. É só para vocês prestarem atenção. Mas talvez algumas pessoas assim falaram, o quê? Porque para o judeu, 20%, quando você dava 20% da sua riqueza, você já era o cara, tá? Que era 20%. Agora metade, muito ousado daquele homem. E aí ele fala assim, de agora em diante eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, veja bem, a palavra é clara, não está dizendo que ele extorquiu. Mas ele diz assim, se eu extorquir, eu vou restituir 4 vezes mais. Era mais do que a lei mandava. A lei mandava devolver 2 vezes. Zaqueu falou, eu vou fazer uma auditoria na minha empresa, Senhor. Porque ele sabia. Eu fico pensando assim, Zaqueu pensou, eu não lembro de ter extorquido alguém, mas eu comando publicanos. E eles são conhecidos por extorquir. Então, você acredita que Zaqueu, além de dar metade do que ele tinha, ele comprometeu a outra metade? Sim ou não? Comprometeu a outra metade, com certeza. Já Zaqueu estava comprometendo a dar metade aos pobres e indenizar se tivesse injustamente tirado de alguém. A promessa de Zaqueu é muito além do que esperava naquela época. Graça recebida, graça repartida. A quem muito é perdoado, muito ama. Zaqueu, ao receber a graça de Deus, ao ter aquele encontro com Jesus, o que era importante na vida dele, perdeu o valor.
A interação de Zaqueu com Jesus mudou radicalmente sua maneira de lidar com o dinheiro. Um homem que vivia para ganhar dinheiro. Zaqueu era um fazedor de dinheiro, irmãos. Ele era um fazedor de dinheiro. O dinheiro era o centro da sua vida. Foi uma metamorfose completa. Ele deixou de tirar vantagem dos outros, porque ele era bom de matemática, porque ele sabia onde ele podia ganhar dinheiro. Ele deixou de fazer isso para ajudar e servir as pessoas com dinheiro. Uma mudança completa. Ele não teve somente uma conversão do coração. Ele também teve uma conversão no bolso. Ai, pastora, precisa converter o bolso? Tem muita gente que precisa converter o bolso. Por causa da mudança da atitude de Zaqueu, e agora o compromisso público com generosidade e justiça, o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Esse homem também. Eu vim, aí depois Jesus completa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, isso é tão lindo, porque se você olhar a história de Lucas, Lucas vem falar do filho perdido, depois ele conta de Zaqueu. Zaqueu tinha se perdido, só que aquele filho perdido estava na miséria, né? Estava na pobreza. Esse filho perdido estava cheio de riqueza, mas ele não tinha Jesus, então a pobreza espiritual é ruim dos dois lados. Eu acho linda essa coisa que Lucas faz. Zaqueu parecia um candidato improvável para a salvação. Ele não era apenas um pecador, mas ele trabalhava por um império opressor. Lembra que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Zaqueu dava a César o que era de César e não dava nada para Deus. Ele só estava na primeira parte. No entanto, seu encontro com Jesus mudou completamente sua vida. Jesus estava disposto a olhar além de quem e o que era uma pessoa. Pronto para interagir com alguém que a sociedade desprezava e rejeitava, a fim de lhe dar a oportunidade de receber a salvação. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu li uma frase de uma autora que eu achei tão linda. Ela escreve assim: eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa como nos encontrou, ou onde nos encontrou. Eu vou repetir. Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Apenas ela nos encontra onde nós estivermos, mas ela nunca nos deixa onde nos encontrou. A gente se encontra com a graça para acontecer uma metamorfose. Se não acontecer, talvez você não tenha entendido a graça completamente. Em Efésios 1 diz assim, olha, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Está lá em Efésios, verso 4 a 8. Deus olha para mim e não vê meus erros. Deus olha para mim e vê uma santa. Deus olha para mim e vê o projeto original dele. Deus olha para você e vê o projeto original dele. E por isso essa graça é derramada. Ele vê o novo homem e a nova mulher que a graça pode te fazer transformar. Deus me chama e te chama pelo nome. Pois Ele quer estar conosco, Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer entrar na nossa empresa. Ele quer entrar nas nossas finanças. E quer transformar de maneira poderosa a nossa maneira de agir e viver. Ele quer restaurar a nossa vida de maneira poderosa. Ele quer mudar nosso caráter. Jesus não quer apenas ser o nosso Salvador. Ele quer ser o nosso Senhor. A restauração de Deus em Zaqueu através da graça gerou em Zaqueu um desejo de restituição.
Quem é restaurado por Deus quer restituir. Porque quem é restaurado por Deus olha para si mesmo e vê suas mazelas. Zaqueu falou, Senhor, eu quero restituir. Se eu peguei dinheiro demais, eu preciso restituir. Senhor, se eu entristeci minha mãe, meu pai, eu preciso voltar e pedir perdão. Senhor, se eu desonrei meu marido, eu preciso pedir perdão. Senhor, se eu fui ruim, um pai ruim, uma mãe ruim, eu preciso pedir perdão. Senhor, se eu fui desobediente, falei mal, fui invejoso, eu preciso pedir perdão, eu preciso restituir. É isso que a graça faz. Faz a gente se olhar, mas faz a gente querer restituir. A quem você precisa restituir? Você restituiu alguém quando a graça de Jesus te alcançou? Ou você ficou no seu lugar? Porque Zaqueu, aquele negócio como o pastor Anivaldo falou, o dinamói, entrou em Zaqueu. Zaqueu falou, eu não posso ficar do mesmo jeito. Esse amor está me constrangendo, eu quero fazer alguma coisa. E aí ele já pensou nos pobres, ele pensou nas pessoas e ele queria fazer. Muitas vezes nós roubamos a alegria das pessoas com as nossas atitudes egoístas. Roubamos a paz, roubamos a reputação, roubamos a confiança. Às vezes nós ignoramos a graça enterrando nossos talentos, nossos dons. Às vezes nós ignoramos a graça de Deus sendo avarentos. Jesus tem poder de transformar nossa impureza em pureza. Só Jesus podia chamar Zaqueu tão alto. Zaqueu, puro, desce da árvore. Jesus o chamou pelo nome. E essa foi a forma que Jesus começou a curá-lo. Eu acho que ele ficou perguntando, por que esse homem sabe meu nome? Já desceu da árvore com o coração disparado. Jesus olhou para o publicano, corrupto, pecador, não sei, corrupto, algumas pessoas acham que ele era, mas não está claro que ele era, mas vamos dizer que sim. Jesus olhou aquele publicano que ganhava dinheiro em cima dos outros e viu atrás, viu um puro. E de maneira clara manifestou o seu desejo de estar com ele. Porque Deus gosta de estar com aqueles que precisam dele. Jesus gosta de frequentar a casa de quem precisa dele. Eu mandei trazer uma figura, porque as crianças gostam de figura, mas o que eu vou falar, vocês também vão precisar ver. Não é só as crianças, não, os adultos também. Olha só, essa figura é parecida com o que a Cláudia mostrou semana passada. Metamorfose. Um organismo, na biologia, que tem uma forma e ele muda completamente de estrutura, de hábitos, o ciclo de vida, e ele se transforma em outro organismo. Então, aí a borboleta que é bonitinho, tá, gente? Mas só para você saber, a mosca é igual, né? Só que a gente morre de nojo. Mas a mosca também é metamorfose. Tem aquelas coisinhas brancas, nojentas, depois vira uma mosca. Também é uma metamorfose. O sapo é uma metamorfose. De um girininho, ele vira um anfíbio articulado, né? Isso é metamorfose. Mas aí, quando eu estava estudando isso, e a gente estava pensando justamente de metamorfose, né? Quando nós pensamos nessa série, Metamorfose e Finanças, Deus me lembrou de um texto e de um livro que eu li. Pode passar o próximo slide. O livro que eu li, talvez alguns até adolescentes já leram esse livro também. O Caso da Borboleta Tíria. Alguém lembra desse livro? Não? Não sei se era lá em São Paulo, era mais comum. Esse livro é da Lúcia Machado. Esse livro eu li, acho que eu devia ter uns 10 anos de idade. E quando eu estava estudando sobre Zaqueu, sobre metamorfose, os irmãos sabem que eu gosto de biologia, eu lembrei do caso da borboleta tíria, que é um caso que aconteceu no mundo dos insetos. A borboleta tíria, coitadinha, foi acusada de ter assassinado uma outra... Eu não lembro exatamente a história. Mas ela foi acusada de assassina. Mas, no fim, se não me engano... Olha eu dando spoiler do livro, né? A culpa era da coruja. Dá uma olhada. Elas se parecem? No escuro. E o crime aconteceu no escuro. Então, no escuro, quem viu só a parte de cima e falou que tinha sido a borboleta. Mas, enfim, guarda essa história aí. Vamos lá para Atos 5. Hã? A borboleta foi acusada. Abre lá em Atos 5.
Ananias e Safira. Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na do lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Pode voltar no slide. Sabe como que é o nome desse processo que acontece com a borboleta e com a coruja? Chama-se mimetismo na biologia. O que é o mimetismo? A característica de alguns animais, eles imitam outro organismo. Presta atenção, eles não se transformam, eles imitam outro organismo para conseguir alguma vantagem. Ou alimentação, ou acasalamento, ou proteção, ou para confundir a presa. O imitador, o organismo imitador, usa estratégias, como padrão de cor, som, características. Então, passa o próximo. Gente, isso aí é uma coruja. Será que vocês conseguem ver a coruja aí? Mas está difícil. Isso é uma coruja especial, um tipo de coruja. Ela está exatamente a mesma cor do tronco da madeira. Próximo. Esse aí é um bicho, chama urutau. Ele parece um pedaço de pau. É um pássaro. Tem um pássaro aí. Próximo. Aí tem o bicho chamado bicho-pau. Olha só. Ele parece um graveto. Se você olhar de longe, ele não parece um bicho. E assim tem outros animais que fazem isso. Pastora, o que você está querendo falar? Eu estou querendo falar que, muitas vezes, trazendo para nós, tem gente que não está sendo transformada, só está vivendo de aparência. Ananias e Safira. Possivelmente, se você está com a sua Bíblia aberta, mas o pessoal pode ajudar, eles estavam no mover da comunidade cristã. Olha só, um pouquinho antes, em Atos 4, o que tinha acontecido. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, a gente vê depois que Barnabé se tornou um grande líder da igreja. Então, esse negócio de levar dinheiro para Ananias e Safira parece que subiu a cabeça. Eles queriam as honras, mas eles não queriam dar tudo. Mas eles queriam as honras. Aí eles combinaram. Vamos vender. Vamos ficar com pouco, porque, né? Vamos dar só um pouco. Mas vamos dizer que a gente vendeu e está dando. Eu fico pensando que eles devem ter vendido por um preço muito bom, né? Para que o que eles deram fazer jus. Mas a verdade é que eles combinaram para fazer o quê? Para enganar. Vamos parecer que a gente é igual às outras pessoas.
Eu não sei, irmãos, mas eu fico pensando, né? Algumas coisas. Safira não foi junto com Ananias. Eu não sei onde Safira estava, mas ela não deve estar perto, porque ninguém avisou ela que o marido dela tinha morrido. Quando ela chegou, ninguém foi atrás dela. Eu fico pensando, parece assim que eles estavam meio, assim, deslocados, assim. Não sei, não estou aqui especulando. Mas talvez eles não eram um casal assim que estava sempre junto fazendo tudo. Mas para enganar, eles estavam juntos. Olha, eu vou falar para vocês, ao longo desses anos que eu tenho acompanhado o Nivaldo, porque no início ele fazia aconselhamento, eu não fazia, eu já vi muitos casais, irmãos, eles não combinavam em nada. Sabe o que é nada? Você ia lá apagar a fogueira no casamento deles. Só tinha uma coisa que eles combinavam. Eles não eram dizimistas. Ai, pastor, não dá, né? Nisso eles combinavam. Olha que interessante. Não combinava em nada. Mas para não dar dinheiro, para não dar oferta, para ficar achando difícil pôr a mão no bolso, eles combinavam. O que vocês acham? Interessante, né? Interessante. Eles não quiseram dar tudo, talvez por medo. Como humanos, temos necessidade de reservar a parte do todo para controlar. E nos perdemos muitas vezes dentro da nossa limitação. Escondemos isso, na ilusão de que ninguém vai descobrir nossa falsidade. Que ninguém vai descobrir nossa ganância ou a nossa inveja. E assim queremos cultivar uma imagem muito bonita, do que é muito mais bonita do que a realidade. Infelizmente, assim como esse casal, não percebemos que essa atitude traz derrota, prejuízo e frustração. Eles não tinham obrigação de dar tudo. Fica muito claro aqui, Pedro falou, vocês não precisavam. Mas, sabe, eles podiam perfeitamente falar, olha, nós vendemos a propriedade, mas a gente quer dar uma oferta aqui. Beleza. Mas o problema é que eles queriam ter a reputação de uma entrega total, sem serem íntegros naquilo. Eles queriam as bênçãos, mas eles não queriam ser íntegros naquilo. Eles quiseram levar vantagem. E Pedro disse, puxa vida, vocês obedeceram a Satanás e tentaram o Espírito Santo. Eram cristãos. A Bíblia diz que eles eram cristãos. Se eles eram cristãos apenas nominais, ou se eram carnais e imaturos, não nos cabe julgar. Mas, ao menos, eles pareciam cristãos. Eles pareceriam piedosos doando dinheiro. Talvez fossem admirados como Barnabé. Fossem apontados na igreja como Barnabé. Quem sabe, talvez alguma vantagem. Talvez sentar do lado de Pedro. Talvez Pedro fosse almoçar na sua casa. Eles seriam bem vistos pelo povo. Uma coisa nós sabemos. Eles queriam aparecer diante da igreja como Barnabé. Eles queriam glória humana, a ponto de concordarem em mentir descaradamente diante dos líderes. Mimetismo. Aparência versus identidade. Se você olhar aquela foto que eu te mostrei, aquilo não é um pau, aquilo é uma coruja. Aparência não é identidade. E nós sabemos que nosso Deus, Ele não quer aparência. Ele quer restaurar a nossa identidade. Eles criam em Jesus como Salvador? Possivelmente. Mas Jesus era o Senhor da vida deles? Eles causaram um impacto, mas foi um impacto diferente do que eles pretendiam causar. O povo ficou cheio de temor. Foi um choque naquela igreja recém-nascida, que alguém mentindo para o Espírito Santo caísse morto. Gente, vocês imaginam se isso continuasse assim? Eu penso que Deus não mudou, irmãos. Aquilo aconteceu numa igreja nascente para que eles entendessem a santidade de Deus. Que a gente não deve brincar com a santidade de Deus. E que tem muita gente que brinca com a santidade de Deus. Vocês podem até não concordar comigo, mas eu de verdade acredito que a maneira como um cristão lida com as suas finanças diz muito sobre sua vida espiritual. Sua fé, sua maturidade e seu caráter. Jesus não adianta converter a mente se não converter o coração e o bolso. Eu lembro quando nós começamos a Ágape, tinha uma palestra chamada Jesus, meu Senhor. E eu lembro que eu ministrei essa palavra e a primeira coisa foi Jesus ministrando no meu coração. E ela palavra sobre o jovem rico, que por acaso também está aqui em Lucas um pouquinho antes da história de Zaqueu.
E aquele jovem rico, vocês conhecem, ele achou que ele era bonzinho, ele se apresentou para Jesus. Jesus falou, vende tudo que você tem, vem e segue-me. E a gente não sabe o que ele fez, mas a Bíblia diz que ele saiu triste, ele não fez igual Zaqueu. Ele não se comprometeu igual Zaqueu. E aí os discípulos conversaram com Jesus e Jesus falou assim, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Aí os discípulos falaram, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E aí logo em seguida Lucas conta a história de Zaqueu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus, meu irmão, e servir a Mamon. A verdade é que ainda na igreja, eu digo na igreja em geral, há muita gente igual Ananias e Safira, que é a bênção da entrega total, mas entrega parcial. Ainda está com muito medo de não ser garantido pelo Deus que diz, eu te garanto. Mas você sabia que não é só rico que tem essa dificuldade? Pobre também. Porque tem gente que fala assim, isso é coisa de rico, né? Dá muito dinheiro, graças a Deus, que eu não tenho tanto dinheiro assim para Deus me pedir, né? Mas você sabia que Ele pode pedir o que você tem? Na verdade, irmãos, problema com dinheiro é qualquer classe. É rico, é pobre, é classe média. Sabe por quê? Porque mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso controle, mexe com a nossa vida. Eu lembro que eu ministrei uma irmã no Rever, há mais ou menos, assim que começou o Rever, há mais ou menos 25 anos. Não vou falar o nome dela, óbvio. Mas ela era uma senhora, ela tinha mais de 30 anos de convertida, irmãos. E aquela folhinha do Rever tinha lá, sou dizimista, sim ou não? E aquela irmã escreveu não. 30 anos! Eu falei assim, como que eu vou ministrar essa mulher? Se ela não confia em Deus para dar o dízimo, como é que ela vai confiar em Deus para restaurar ela? E aí ela era muito mais velha que eu falei, Senhor, vou ter que falar com essa irmã, me dá graça, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me colocar diante de Deus orando por ela, para ela ser curada, se ela não confia. E eu fui, irmãos. Eu lembro que eu falei para o Nivaldo, falei para esse meu grupo, ora, porque eu vou apertar a irmã. No bom sentido, né, irmãos? Irmãos, olha, eu não sei o que aconteceu depois, mas nós terminamos aquela entrevista com aquela mulher pedindo perdão a Deus. Não porque eu mandei, mas eu queria que ela entendesse onde ela errou. Eu queria que ela entendesse que esse Deus, Ele pode fazer tanto na nossa vida, que você não confia nele nem para dar seu dízimo. Irmãos, vou falar a verdade, nem converso com essas pessoas que são crente velho e fica falando de dízimo, que não acreditam em dízimo. O pastor Nivaldo nem sabia que eu ia falar sobre isso, ele falou, a gente tem dízimo de Gênesis e Apocalipse, não é uma lei. É vontade de fazer o que aconteceu com o Zaqueu. É esse dinamóia, é essa graça. Você vê, não, Deus é tudo para mim. Então eu não posso estar com o meu coração nas finanças. Então eu vou tirar meu coração daí. Então crente que fica com onda por causa de dízimo, de verdade, das duas uma. Não leu a Bíblia ainda, ou precisa converter o bolso e talvez o coração. Porque só está vendo Jesus como Salvador, mas não como Senhor da sua vida. Eu discordo daqueles extremos de teologia de prosperidade, irmãos. Nada a ver. Dá para Deus te dar. Isso daí não é o princípio da palavra de Deus. Mas a verdade é que Deus não deixa faltar para aquele que dá. A gente olha aquela história da viuvinha, deu 2 moedinhas. Aí você fala assim... Aos olhos humanos, o que é uma ofertinha? Foi simples para ela dar as moedinhas. Será que foi? Era a comida dela daquele dia. Ela optou de ficar jejum para ofertar. E isso chamou a atenção de Jesus. Você está vendo como é na questão de dinheiro? É questão da conversão do bolso e da confiança. Só Deus sabe a luta para converter o bolso. Às vezes aquela mulher entrou na sinagoga, o Espírito Santo falou para ela assim, doa o que você tem. E ela ficou, Jesus, mas eu não tenho dinheiro para comer. Jesus não, né? Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comer. E Deus colocando no coração dela, doa, doa, doa. Isso é bíblico. Deus já tinha feito isso com outras viúvas. Elas sabiam a história de Elias, sabiam a história de Eliseu. Quem eram aquelas viúvas? Eram ricas? Viúvas pobres, faz o pão e dá para mim. É confiar ou não é confiar? É o tudo ou não é?
E aquelas viúvas foram abençoadas. Tem muita viúva aqui na nossa igreja. Minhas queridas, não tenham medo de dar o que Deus pede para vocês. Rose, você é uma bênção. Você ficou viúva e você continuou com o propósito de abençoar os pastores. Não tenha medo, Rose. Deus vai continuar, não vai faltar. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. A guerra de Mamon, irmãos, é cada um de nós. Todo mundo que lida com dinheiro tem que guerrear contra Mamon. Se Mamon dominar a sua vida, Jesus não é Senhor. E Zaqueu quebrou aquilo naquela hora. Se você tem o bolso convertido, você não se importa com o que os outros pensam, você se importa em agradar a Jesus. É impossível servir a Deus e a Mamon. E aí Pedro disse para Jesus, depois que o jovem rico saiu e Jesus deu essa dura, ele falou assim, Senhor, nós deixamos nossa casa para te seguir. E Jesus falou para ele, olha só, irmãos, em verdade eu te digo que não há ninguém que tenha deixado casa, filhos, mulher, pai, por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. Jesus se garante, irmão. Jesus se garante. O que você acha que aconteceu com Zaqueu? Vocês já pensaram? O que vocês acham que aconteceu com Zaqueu, depois daquele encontro com Jesus? Nós sabemos o que aconteceu com Ananias e Safira, certo? O jovem rico a gente não sabe, mas e com Zaqueu? O que você acha que aconteceu com Zaqueu? Eu vou dizer para vocês o que eu acho de Zaqueu. Eu consigo ver Zaqueu naquele texto de Atos, entregando as coisas aos pés dos apóstolos. Eu consigo ver Zaqueu assim, como aquele daqueles primeiros da igreja, depositando diante do Senhor. Mas é uma suposição. E aí o Senhor falou comigo, Ana, você não conhece o final da história de Zaqueu, mas você pode falar porque você conhece a sua história. Eu falei, opa! Então eu vou contar um pouco para vocês a minha história. Da conversão do meu bolso, do meu coração. A minha metamorfose. Porque eu também, como Ananias e Safira, muitas vezes vivi de aparência. Entrei na igreja parecendo crente. E saí da igreja também parecendo crente. Mas no fundo, era um mimetismo, não era uma metamorfose. E eu acho que dessa área de finanças, eu tenho várias coisas para falar, mas eu estou aqui só olhando o tempo, porque quando o pessoal do louvor sobe aqui, me dá uma tremedeira. Eu falei, eu quero começar antes deles subirem. Mas eu separei alguns detalhes para contar para vocês. Porque eu larguei uma profissão rentosa para servir no ministério. Eu fui esposa de pastor, que ganhava muito pouquinho por muitos anos. Eu sou de uma família pastoral, meu pai era filho de pastor, meu pai teve uma vida muito difícil, nunca faltou nada. Mas eu pensava assim, não, pelo amor de Deus, como que eu vou depender da igreja? Eu pensava assim, Nivaldo depende da igreja, mas se der problema, eu trabalho e resolvo. Eu nunca fui workaholic, mas com certeza trabalhar na medicina me rende muito mais, um salário muito maior do que a igreja poderia me dar. Então, Deus começou a falar comigo, já disse, lá em 2002, Jesus Cristo, meu Senhor. Naquela época eu descobri que minha profissão estava no centro da minha vida. Não era nem meu casamento. Por isso que a gente tinha quase terminado com tudo no ano de 2000. Aí eu resolvi entregar isso. Em 2004, numa palestra, o Espírito Santo falou para mim, sabe que você... Olha, irmãos, e Deus me abençoou tanto para fazer medicina. Eu fiz medicina numa escola que é uma das escolas mais disputadas do Brasil. E meu pai era um homem simples. Era médico, sim, mas um médico que não tinha tantos recursos, ele escolheu uma especialidade, que não é a especialidade que ganha tanto dinheiro assim, mas nós nunca passamos necessidade. Tínhamos casa, tínhamos um carro bom, mas nada de luxo. Mas eu vivi numa casa que não faltou nada. Mas eu não dava para meu pai pagar uma escola de medicina, sem chance. Ele tinha 4 filhos, não era só eu. Deus me fez entrar na escola, numa das escolas de medicina mais disputadas. Eu sei que foi Deus que me colocou lá. Quando eu pisei na Escola Paulista pela primeira vez,
em fevereiro de 1985, com 17 anos, eu vi meu professor dando uma aula de anatomia, eu falei assim, eu vou ser isso aí, eu vou ser professora universitária. Então, no ano de 2000, quando Deus me pediu para minha, quando Deus me mostrou que a minha profissão era o centro da minha vida, eu tinha 30 anos de idade, 32 anos, mas eu era aquilo que eu tinha desejado ser. Eu era professora da escola da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E aí já começou aí que eu abri mão disso. Vamos lá, que a história é longa. 2004, Deus me falou, você nunca entregou seu diploma. Eu falei, ih, o negócio está ficando mais sério. Mas eu lembro que o Nivaldo estava do meu lado, eu chorava, parecendo uma bica de chorando. E ele, o que foi, Ana? O que foi? Eu falei assim, não, você não sabe o que Deus está pedindo de mim. Algo que, de fato, eu nunca entreguei. Por tudo que ele fez por mim, eu nunca entreguei isso para ele. E aí eu fiz aquela entrega. Em 2005, numa ministração do Rever, Deus mandou entregar a minha sala. Eu comprei uma sala aqui em Campo Grande, num prédio bonito. Minha sala era uma gracinha. E aí eu entreguei a chave da minha sala. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer quando eu chegar em Campo Grande? Vai cair um terremoto, vai cair o prédio. Não, o terremoto era dentro de mim. Em 2009 eu fechei meu consultório. Mas aí Deus foi dando um tempo para mim. Mas em 2013 eu estava lá em Goiânia. E graças a Deus tinha a Ana Cristina junto comigo. Porque aí eu falei, Ana, não deixa eu voltar. Mas a pastora parece... Tinha mais de 3.000 mulheres ali assistindo. Mas parece que ela estava pregando só para mim. Ela falava assim, você tem medo de entregar o seu salário? Você está com medo por causa de salário? Você acha que eu não te garanto? Gente, ela falava assim, eu falei, essa mulher conhece minha vida. Você está com medo, você está achando que eu não te sustento? E eu chorava, porque eu tinha medo, irmãos. Eu falava assim, se eu não ganhar, se eu depender da igreja igual o Nivaldo, e o que acontece com a gente se os irmãos não são fiéis? Mas Deus é fiel. E Deus falava para mim, você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar. Me organizei. Em 2015, eu fechei minhas atividades. 2015. E quando fechou. Havia paz no meu coração. Nosso filho casou em 2015. Uma das coisas, irmãos, como meu pai não era um médico cheio de luxo, e a gente nunca viveu com luxo, eu não tinha ambição por luxo na medicina. Sabe qual era a minha ambição? Vou dizer para vocês, eu queria ser uma professora, queria dar aula, eu queria ministrar palestra, eu queria viajar, eu queria sair para fora para estudar, para ministrar, ser convidada. E, de fato, isso aconteceu aqui. Quem me conhece da época da Quarta Igreja, a televisão, entrevista, não sei o que, eu quase morria de vergonha. Mas isso foi a minha vida. Eu estava com tudo que eu queria. Só faltava o mestrado, o doutorado, que eu já estava engatilhada. Quando eu saí da escola, da universidade, eu abri mão do meu mestrado, lá pela Fiocruz. E eu gostava muito de viajar, eu pensei assim, E os representantes, eles levavam... Quantas viagens eu fiz, irmãos, que eu não pagava nada. Porque eles pagavam meu hotel, pagavam meu avião, pagavam tudo. Eu pensei assim, acho que esse negócio de viagem acabou, né? Só que precisava morrer aquilo dentro de mim. Eu precisava entender que eu podia viver sem aquilo, mas eu não podia viver sem Jesus. Eu pensava assim, como é que eu vou continuar a minha vida cristã se Deus está me pedindo isso e eu estou dizendo não? Se Deus está pedindo o meu tudo e eu estou com medo. Eu não fiz igual Zaqueu, irmãos. Zaqueu foi uma conversa com Jesus. Por isso que Zaqueu é um homem que a gente precisa admirar. Porque ele mudou naquele dia. Eu fui mais dura, demorei anos. Mas aquela pergunta de Jesus, você está confiando mais na sua profissão, no seu salário, no seu sustento, na sua inteligência ou em mim? Eu precisava responder. Porque quem responde essa pergunta tem uma caminhada. E eu estava precisando responder. E quando eu respondi, acabou a crise dentro de mim. Irmãos, olha, para a honra e glória de Deus, eu vou dizer para vocês, Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Como médica, eu já acharia difícil mandar um filho para os Estados Unidos para estudar. Mas nós mandamos. E não foi pelos nossos recursos.
Nós fizemos tudo que era nosso recurso, nós estávamos pagando ainda o casamento do Arthur, porque ajudamos nosso filho. E eu olhei para o Nivaldo e falei, da onde vai sair o dinheiro? Deus mandou uma pessoa lá em casa e falou, pastor, Deus mandou dar uma oferta para o Simão. Irmãos, a oferta dele cobriu o segundo semestre do Beto. Não precisou da medicina. No final daquele ano, em dezembro, a gente também sem dinheiro para dar para o Beto. Toca o telefone, o advogado lá do Rio de Janeiro. Você é mãe do Alberto? Sou. A senhora lembra daquela ação que a gente fez com a Unimed, que eles não quiseram operar o Beto, tá? Lembro. Então, eu entrei no civil também. Tem um dinheiro aqui. Irmãos, dava para pagar todo o semestre do Beto. Só para alguma coisinha assim, que eu quero te testemunhar. Depois que eu larguei a medicina, eu já fui a 13 estados brasileiros pelo ministério. E olha só, com a passagem paga, com a estadia paga, sem tirar um dinheiro do bolso. Já conheci 15 países, com a passagem paga, muitas vezes. Porque Jesus se garante. Mas o nosso bolso precisa se converter. Se nós dependemos de nós mesmos, do nosso dinheiro, dos nossos recursos. Eu não sei, eu não estou dizendo para você que você tem que largar a sua profissão. Foi assim que Deus falou comigo. Talvez Deus está te pedindo algo que você está demorando para dar. Talvez Deus está te pedindo R$100 para você ofertar para alguém, ou para o Realize, ou seja lá o que for, e você está negando. Eu não sei. A verdade é que se seu coração estiver preso no seu bolso, você não vai experimentar tudo que Deus tem para você. E por fim, eu não sei, acho que eu tenho alguns minutinhos. Eu fiz muitos anos, eu fiz minha semeadura, eu pedi a reforma da minha casa. Quem me conhece sabe que eu era louca para ter uma banheira. Parece uma bobagem, né? Mas eu era louca para ter uma banheira. Eu pedi isso muitos anos. Aí teve um ano que eu estava escrevendo, o Espírito Santo falou assim para mim, tem certeza que você não pode viver sem isso? Irmão, me deu uma vergonha. Eu olhei minha casa, tudo certo, minha casa confortável. E eu ainda pedindo isso, pedindo uma reforma, pedindo um mezanino. Eu falei, Deus, eu posso viver sem isso. E eu não pus mais aquilo na minha semeadura. Não porque eu não confiasse, mas porque eu fiquei com vergonha de pedir a Deus aquilo. No final de 2020, nós começamos uma reforma lá em casa. E apareceu um bazar lá na Plaenge. E tinha uma banheira. E tinha muita gente interessada nela, mas a Dani pôs lá o nome do Arthur. E aquela banheira foi sorteada. E aquela banheira chegou lá em casa. R$500, irmãos. Eu falei, nossa, R$500 eu posso pagar, né? Quando o Arthur chegou na hora do almoço, ele me mostrou na internet. Mas sabe qual é o preço dessa banheira? R$20 mil. Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou assim, eu estou te dando a banheira, toma sua bênção. Falei, bom, se Deus vai dar a banheira, já estou aqui acreditando. Só não tinha o dinheiro para fazer a reforma. Irmãos, com toda essa crise da pandemia, a casa do meu sogro, que ficou 7 anos para vender, vendeu no ano da pandemia. E meu sogrinho, que queria me dar uma banheira há uns 15 anos atrás, que o Nivaldo não concordou, mas também não tinha dinheiro. Meu sogrinho abençoou a minha casa. Porque foi com a venda da casa dele que nós fizemos o meu mezanino e a minha banheira. Não foi a medicina, irmãos. Não foi meu salário. Foi meu Deus. E isso eu falo para a glória dele. É uma coisa, às vezes eu fico vendo, Senhor, é tão chato a gente falar essas coisas tão pessoais. Mas vocês são nossas ovelhas, vocês frequentam a nossa casa. Vocês sabem o que acontece. Mas talvez alguns não saibam. Mas quando Jesus é o Senhor da sua vida, Ele te garante. Ele não promete riquezas, Ele te diz não muitas vezes, mas Ele não deixa você passar necessidade. E o versículo da minha vida que eu mais gosto é o Efésios 3:20, que diz assim, que Ele dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa provocar uma metamorfose tal na sua vida,
que nem as suas finanças você tenha medo de entregar. E eu quero terminar essa palavra e dizer para vocês que eu sou a prova de que Ele dá mais do que eu mereço. Porque Jesus não olha para o olhar humano. Jesus não olha para o que o homem vê. Jesus olha para aquilo que Ele criou, o filho que Ele criou. Ele chamou Zaqueu, porque Zaqueu era puro. Mas você sabe o que significa meu nome? Ana. Ana significa graça. E Alice significa graça. Eu sou cheia de graça. E Deus falou para mim, a sua vida precisa ter graça, porque eu te criei para isso. Então, irmãos, eu testemunho isso com muito temor e tremor. Mas para você ver que Deus faz aquilo que Ele quer na sua vida, se você entrega. Você quer passar por uma metamorfose? Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Talvez como Ananias e Safira, como eu mesma, muitas vezes você só viveu de aparência. Talvez você ainda está vivendo de aparência. As pessoas acham que você é crente, mas você não é. Ou pelo menos ainda tem coisas na sua vida que Jesus Cristo não é o Senhor. Mas Ele está te chamando hoje, como me chamou. Filho, filha, eu quero ser o Senhor da sua vida. Obrigada. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Você quer? Você quer dizer? É uma caminhada, irmãos. Ó, com Zaqueu foi rápido, Zaqueu foi obediente. Já contei que comigo foi uma caminhada mais longa. Deus vai caminhar com você, mas se você disser, eu quero, Senhor, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. E aí eu lembro daquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Como é? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mexe com a estrutura, irmãos. Quando Jesus for o Senhor da sua vida, não pense que vai ficar tudo no lugar que está. As estruturas mexem, né, Claudinha? Mexe a estrutura. Mas Ele coloca num lugar melhor. E eu quero te convidar nessa manhã, não a fazer um compromisso comigo. Eu quero orar por você, se você quer fazer esse compromisso com Deus essa manhã. Eu vou pedir aos pastores virem aqui na frente. Nós vamos ficar todos juntos de pé, vamos orar. Mas se você quer uma oração nesse momento, os presbíteros também, por favor, venham aqui. O Ministério de Louvor vai ministrar para nós. Pode ministrar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus diz que Ele me seguirá. E é isso que Ele faz, Ele segue, a bondade dEle me segue. E se você quer realmente que Jesus seja o Senhor da sua vida, eu te convido para você vir aqui, nós vamos orar por você. Não fica sentado, não. Acredita que esse Deus do impossível, que fez na minha vida, pode fazer na sua. Amém? Vamos adorar? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Você quer experimentar essa fidelidade do Senhor? Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade
família, nossos filhos. eu cantarei E Ele continua a sendo bondade bom e fiel. de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada pela Tua palavra nos nossos corações essa manhã. Senhor, abençoe os meus irmãos. Aqueles, Senhor, que estavam na dúvida, mas que hoje resolveram entregar aquilo que o Senhor está pedindo. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai surpreender a vida deles. Eu sei que o Senhor vai surpreender a caminhada deles. E eu abençoo eles grandemente, Senhor. Que eles também possam dar testemunho dessa fidelidade do Senhor nas vidas deles. Para que outras pessoas vejam, Senhor, como é bom te servir, como é bom estar contigo. Ó Deus, eu te agradeço e entrego tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vocês, meu irmão. Que Deus dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia.